Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Boa noite. Que bom ter vocês por aqui. Oi, filha. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Olha só, já está por aqui o amigo. Vamos aguardar. Professor Fabrício Bastos, que Oi, Ana, tudo bem? alegria! Tudo bom? Que bom Nossa, tê-lo aqui. eu tô me sentindo Fale. mal, tô aqui de camisa polo, todo esporte, você aí toda bonitona. Ah, imagina. Tudo Até bem por aí? parece. Tudo Manda um bom? beijão Como pro Rodrigo. pode deixar? Tá todo mundo aqui em casa te mandando um beijão, falando que tá morrendo de Ah, saudade e que tens que vir para que Santa bom. Catarina palestrar aqui logo, logo. Pô, Não só é chamar. pessoalmente, Você- né? o seu convite para mim é só chamar, até para inauguração de farmácia eu vou. Ah, imagina. Ó, o Ó, Rodrigo tá acabei de dando ver um aí, ó. joinha aí, isso Beijo, Ana. acabou de falar aí, viu? Como a gente não pode te trazer em tempo de pandemia para Santa Catarina para vir conversar aqui conosco, a ESA então fez o convite para que tu participe conosco nessa. Sabia, Fabrício, eu falo isso para todos os palestrantes porque eu não sei se todo mundo tem conhecimento, mas desde o dia que iniciou a pandemia aqui em Florianópolis, iniciou no dia 18 de março, que paralisou as atividades e tudo mais, nós começamos desde o dia 18 de março, todas as noites nós temos essas conversas falando de temas jurídicos muito importantes, e hoje é a nossa 45ª edição da WebESA. E Uau, que bacana. como nós tínhamos que conversar sobre direito consumidor, eu disse, vou conversar com o Fabrício para ver da possibilidade dele falar um pouquinho para nós de tutela coletiva do direito do consumidor. Para quem não conhece o professor Fabrício é promotor de justiça no estado do Rio de Janeiro, vocês devem ter notado por causa desse sotaque maroto dele. É uma pessoa boníssima, é um professor extraordinário, né? Concluiu o mestrado dele agora há pouco na Itália, né? Um tempo longe da família, mas que valeu muito a pena, né, Fabrício? Nós ficávamos aqui só nos deleitando com as tuas imagens de massas e vinhos e tudo mais. Foi um Não é, período Fabrício? bacana. Mas, assim, é uma honra te ter aqui na Escola Superior de Advocacia de Santa Catarina, né? Eu sempre te trago a Santa Catarina na universidade e hoje te trago aqui pela ESA-SC. Fabrício, a palavra é toda tua. Vamos conversar um pouquinho sobre tutela coletiva do direito consumidor. Então vamos lá, formalmente boa noite a todos. Obrigado aí pela presença de todos. Quero agradecer pessoalmente a Nanda. Desculpa falando assim nessa intimidade, mas a Nanda é uma grande amiga. E todos os elogios que a Nanda direcionar a mim, podem ter certeza que são todos entorpecidos pela sua gentileza. Ela é extremamente gentil, uma pessoa muito dócil. Eu adoro não só a Nanda, como a família toda dela. Sou sempre grato a ela pelo carinho, pela confiança que ela sempre depositou em mim, no meu trabalho. E quero agradecer, é claro, a ESA de Santa Catarina também pelo convite. Fico muito honrado, fico muito satisfeito em ter sido convidado. E vamos trabalhar aqui, né, um tema que sim tem, de certa forma, uma questão subjacente, que é justamente esse contexto histórico estranho, vamos colocar dessa forma, que vivemos hoje. Né? Eu costumo falar para as pessoas que conversam comigo sobre esse momento que a nossa geração, assim como várias gerações anteriores que ficaram marcadas por grandes guerras, por ditadura, enfim, a nossa geração vai ficar marcada por essa pandemia. Né? Então as pessoas vão falar sobre isso durante muito tempo. E acredito que vai ser um divisor de águas em vários aspectos.
tanto nas relações interpessoais, como principalmente nas questões profissionais. A gente vai ter um marco aqui, e daqui para frente a gente vai ter que mudar muita coisa. E dentro desse contexto, é claro, é que surge a necessidade da tutela coletiva. De que forma a tutela coletiva ela pode, de alguma maneira, ou regulamentar ou resguardar algumas questões. E o nosso recorte hoje vai ser dentro da tutela coletiva do consumidor. De que forma e quais patamares a gente pode trabalhar essa tutela coletiva. E eu já vou trazer aqui, eu peço até licença a Nanda, eu vou fazer aqui alguns casos concretos, suscitar algumas hipóteses, fazer, é claro, algumas reflexões e até mesmo algumas provocações. E tem uma questão que eu já queria suscitar que eu acho que é de extrema relevância. Dentro da tutela do consumidor, por exemplo, será que a gente pode, com base em uma única ação individual, regulamentar esfera jurídica coletiva? Será que, de alguma forma, uma única ação proposta por um único consumidor em desfavor de um determinado fornecedor de produtos ou serviços, será que essa ação ela pode, de certa maneira, impactar na esfera jurídica das pessoas que não propuseram as suas respectivas ações? E essa é uma reflexão interessante, porque esse é um fenômeno que já vem sendo notado na prática. Porque se eu trabalhar com uma ação proposta pelo Ministério Público, uma ação coletiva, naturalmente a gente já vai responder de maneira positiva. O resultado dessa ação coletiva sim vai repercutir na esfera jurídica de todos os membros da coletividade. Eu poderia trabalhar com uma outra linha também de processo coletivo, que são os processos repetitivos. Se, de certa forma, pensarmos uma dessas ações repetitivas e sustentarmos um IRDR, por exemplo, na forma do 976, a tese jurídica fixada nesse IRDR vai se espalhar pelas ações individuais. Está aí o artigo 985 combinado com o 927, que não nos deixa mentir. Mas esses dois cenários são cenários que, naturalmente, a gente vai trabalhar com a repercussão ou desse incidente ou dessa ação. Eu vou trabalhar uma outra hipótese aqui, à guisa de início do nosso bate-papo. Eu vou trabalhar com uma hipótese seguinte. Uma das questões que mais vem surgindo ao longo dessa pandemia, inclusive, Nanda, eu hoje sou titular de uma promotoria de tutela coletiva, inclusive já recebi representação nesse sentido, é uma questão que vem preocupando os consumidores de uma forma geral, posso renegociar meus contratos com base nesse suporte fático novo? Posso, por exemplo, pugnar para que a universidade, para que a escola do meu filho reduza a mensalidade proporcionalmente? Ou qualquer outra atividade? Eu, por exemplo, sou sócio de um clube aqui na minha cidade e o clube, por vontade própria, não sei se é porque é presidido por um magistrado, mas por uma vontade própria, diminuiu o valor das mensalidades enquanto durar. Então aí vem a minha reflexão / provocação. Se um consumidor na minha cidade propuser uma ação em face da escola, pugnando individualmente a redução da mensalidade, será que o resultado dessa ação, que a priori ela é meramente individual desse consumidor, pode repercutir na esfera jurídica dos demais consumidores que estiverem na mesma situação fática? De novo, eu me socorro das duas hipóteses que eu já apresentei. Se fosse uma ação coletiva, extremo de dúvidas. Se fosse um IRDR, extremo de dúvidas. Mas não é isso que eu estou trabalhando. Estou trabalhando uma matéria fática que, a princípio, foi narrada de forma individual e ela pode repercutir na esfera coletiva. Se focarmos numa visão meramente tradicional e pragmática da relação pessoal, aquela relação meramente binária A e B, aquela ideia que a gente sempre trabalha dentro da graduação, um processo que é justamente binário, são duas partes, dois polos contrapostos, a nossa resposta vai ser negativa. Sim. Mas se dermos mais um passo no estudo, a gente pode aplicar, de certa forma, o artigo 506 do CPC. O artigo 506 do CPC, em certa medida, ele regula o que os autores chamam de regime jurídico in utilibus. Ou seja, o resultado de uma ação individual na qual eu não faço parte não pode atingir a minha esfera jurídica para me prejudicar. Mas não existe vedação para esse resultado me beneficiar.
Então, esse é um segundo passo que a gente pode começar a trazer a provocação. Mas existe um terceiro passo. Não é só me beneficiar de forma indireta. A grande questão é, posso eu, de maneira meramente individual, tutelar coletivamente? Essa é uma pergunta muito interessante que eu posso trabalhar com 4 vieses. Primeiro deles, se interpretarmos que é uma ação meramente individual desse consumidor, eu vou estar jungido a afirmar que só esse consumidor vai ser atingido pelo resultado desse processo. Eficácia meramente interpartes. Segundo viés, eu posso entender que, a despeito da narrativa ter sido meramente individual, a repercussão pode gerar uma ideia coletiva. Ou seja, o resultado dessa ação pode repercutir na seara coletiva. De que maneira? Se não houver nenhuma peculiaridade mais subjacente nessa ação individual, não faz sentido o judiciário determinar que haja uma redução da mensalidade só para esse autor e para os demais consumidores não. Uhum. Isso seria uma relação divisível ou indivisível? Aí já é uma outra questão de direito material que eu reputo relevante. Porque se eu interpretar, e aí, Nanda, se eu estiver falando muito rápido, atropelando, você pode me interromper. Está ótimo, perfeito. E se eu interpretar essa relação jurídica de direito material como divisível, então, ó, esse resultado vai ser só para esse autor individual. A relação é divisível, os resultados podem ser diferentes. Ao passo que, se eu entender que essa relação ela tem um viés de indivisibilidade, não faz sentido as decisões serem diferentes. Porque ou haverá desconto para todos, ou não haverá desconto para ninguém. E percebam que eu estou trabalhando sob viés meramente processual. Não estou nem aqui discutindo se deveria ocorrer a redução ou não. Eu não estou aqui relegando ao oblívio a atividade do empreendedor de forma alguma. Estou debatendo só no ponto de vista processual. Então, se eu usar esse segundo viés, que essa é uma ação que pode gerar repercussão perante a coletividade, ela é uma ação que os autores chamam de ação individual com efeitos coletivos. E aí vem o desafio para o processualista. Vamos lá. Então, partindo desse viés de que é realmente uma ação individual, mas que pode gerar efeitos coletivos, surge a indagação. Qual vai ser a linha que eu vou adotar para fins de procedimento e processamento dessa demanda? Eu vou mantê-la sob o viés estritamente individual ou vou tratar essa ação como se coletiva fosse? E esse desafio é um desafio que eu reputo até interessante. É um desafio que a gente vai ter que realmente refletir, porque isso vem acontecendo. Vou dar um exemplo aqui, Nanda. Eu fui intimado de uma ação, que foi uma ação individual, proposta até por um colega advogado, em uma das comarcas que eu atuo, e foi uma ação interessante. Ele reside colado com um pátio municipal em que eles depositam os carros que são apreendidos. Então, é um depósito municipal com vários carros. E esse autor, que é um advogado, promoveu uma ação em face do município, pugnando pela retirada desses veículos, sob o argumento de que a manutenção desses veículos ali, essa manutenção gera vetores para doenças infecto-contagiosas. E aí, se a gente parar e analisar sobre o primeiro viés que eu falei, você vai pensar assim, ó, é uma ação meramente individual, lastreada num direito de vizinhança, e ele quer uma obrigação que só vai beneficiá-lo. Mas se eu trabalhar com o segundo viés, eu posso imaginar o seguinte, de certa forma, ainda que de maneira indireta, ele não tutelou a coletividade. Porque se ele obtiver o êxito na sua pretensão, ele, de certa forma, vai desativar o depósito e vai retirar, digamos, os vetores de doenças infecto-contagiosas. Poderia contaminar toda a coletividade. Exatamente. Então, na verdade, ele poderia ter tutelado toda aquela coletividade, ainda que seja daquela rua ou daquele bairro, e aí o limite territorial que a gente quiser colocar. Mas percebam que essa leitura que a gente sempre fez meramente binária, ela tem que começar a ser revista. Porque existem, sim, ações individuais que foram propostas à guisa de ações individuais, mas que podem, sim, repercutir coletivamente. E isso, na tutela do consumidor, é muito comum.
Basta você imaginar qualquer renegociação de contrato, qualquer questionamento sobre a validade ou não de uma cláusula em um contrato por adesão, e por aí vai. Então percebam que eu posso ter essas ações todas individuais, mesmo assim gerando repercussões, repito, coletivas. E aí vem o terceiro viés. Será que eu posso transformar essa ação individual em ação coletiva? Ou seja, será que eu posso, enquanto magistrado, simplesmente transformar, adaptar essa ação individual e tratá-la como se coletiva fosse? Essa é uma outra reflexão interessante, sob dois prismas. Primeiro, porque, em certa medida, havia essa previsão no projeto do CPC de 2015, lá no artigo 333. Havia, de certa forma, a previsão da conversão da ação individual em ação coletiva. Só que esse artigo foi vetado. E aí eu proponho a seguinte reflexão, na verdade, mais provocação do que reflexão. Mas o fato desse artigo 333 ter sido vetado gera empecilho para a coletivização dessa ação individual? Essa é uma reflexão interessante, porque se analisarmos com uma única ação, eu tendo a afirmar que não. Eu tendo a afirmar que essa coletivização não seria necessária. O que o juízo poderia fazer? Ele poderia simplesmente notificar o legitimado coletivo, o MP, a defensoria, conforme o tema versado na demanda, e dizer o seguinte: olha, existe aqui uma ação individual que, se eu proferir a sentença de procedência, ela vai repercutir na coletividade. Será que você não quer avaliar esse caso? Seja para atuar como custos iuris no caso do MP, por exemplo. Atua aqui como custos iuris, que aí você pode ajudar até a parte na produção da prova. Ou, por que você não promove uma ação coletiva? Ação coletiva. Uhum. Porque se o MP propuser a ação coletiva, eu já começo a mudar um pouco o cenário. Eu vou ter, ao mesmo tempo, uma ação individual e uma ação coletiva versando sobre o mesmo tema, sobre a mesma matéria fática. E aí o STJ já bateu o martelo. Se houver essa concomitância, a despeito de não existir litispendência, na forma do 104 do Código de Defesa do Consumidor, portanto, elas podem correr simultaneamente, a despeito disso, o STJ, no RESP 1110-549 do Rio Grande do Sul, RESP 1110-549 Rio Grande do Sul, fixou a tese jurídica segundo a qual o juízo da ação coletiva pode, de ofício, suspender todas as ações individuais que versarem sobre esse mesmo tema. Então vejam que seria uma solução diferente de converter a individual em coletiva. Eu provocaria o legitimado coletivo para que ele adotasse os instrumentos da tutela coletiva. Ele pode ou judicializar a questão, seguindo a mesma linha do autor individual, ou ele pode optar por instrumentos extraprocessuais. Celebração de um TAC, ele pode expedir uma recomendação. Agora, com essa novidade advinda em dezembro de 2019, o acordo de não persecução civil. Então, eu poderia fugir desse veto ao artigo 333 e provocar o legitimado coletivo para que ele adote instrumentos da tutela coletiva. E aí vem uma outra provocação. Se nos ativermos a literalidade do artigo 139, inciso 10 do Código de Processo Civil, 139, inciso 10 do Código de Processo Civil, essa notificação ela só poderia ser expedida se existissem questões repetitivas, ou melhor, demandas repetitivas versando sobre esse mesmo fato. Mas percebam que eu não citei o 139, inciso 10, porque ele não precisa, o órgão jurisdicional ele não precisa do 139, inciso 10, para provocar o membro do MP, ou o membro da Defensoria, ou quiçá da Fazenda Pública, para que ele adote os instrumentos. Ele pode usar o próprio microsistema da tutela coletiva. Está lá no artigo 7º da Lei de Ação Civil Pública. Ele pode notificar, olha, eu tenho aqui ciência de um fato que pode gerar uma repercussão coletiva. É melhor que um legitimado coletivo assuma a condução. Porque, por exemplo, haverá a necessidade, por vezes, de algum tipo de reunião com o poder público, a realização de audiências públicas. E isso, por vezes, fica melhor quando presidido, vamos usar esse termo, por um legitimado coletivo.
E Nanda, assim, desculpa estar falando Nanda, tá? Perdão. É muito comum, assim, muitas vezes eu sou intimado justamente em ações individuais, porque aqui no Rio nós temos uma atribuição diferente. O promotor de justiça tutelar coletiva ele pode promover ação perante qualquer juízo, né, resguardando a questão da competência e a razão da matéria. E os promotores da cível não têm nenhuma atribuição para a tutela coletiva. Então, às vezes, ocorrem intimações do promotor de justiça cível justamente para que ele provoque o promotor da tutela coletiva. Então, às vezes, é muito comum eu ser intimado em um processo individual que pode repercutir em tutela coletiva e eu aviso ao juiz, olha, eu já tenho um inquérito civil sobre isso. Eu já estou aqui, teve um caso que eu já tinha reunião agendada para assinar o TAC. Então, eu falei, olha, eu posso assinar um TAC que vai gerar perda do objeto dessa ação individual. Sim. E a gente assinou o TAC, informei ao juiz, o juiz falou, não, você não precisa mais autoria individual dessa ação individual. E aí o colega advogado foi dessa ação individual, me procurou. E eu falei com ele o seguinte, olha, em tese, houve perda do objeto. Mas, se você quiser manter a sua ação individual, você pode sustentar com base no 785, que diz lá que mesmo que você tenha o título executivo em seu favor, você pode promover uma ação de conhecimento. Mas eu acharia muito melhor você aguardar pelo menos esse prazo que eu dei para o poder público se adequar. Porque se ele não se adequar, eu vou executar o TAC, e isso vai beneficiar o seu cliente, mas fica a teu critério, a sua estratégia processual. Aqui, de forma alguma, eu vou trabalhar qualquer questão de vaidade. Aqui é uma estratégia processual. Então, essa questão de tutela coletiva, eu selecionei para a gente começar esse papo, eu já vou para o quarto viés, porque é muito mais comum do que a gente imagina. Existem vários exemplos que a gente pode trabalhar aqui. Eu vou dar um exemplo da época das Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro. Teve um caso bem interessante sobre acessibilidade aos portadores de necessidades especiais. Uhum. E um determinado jurisdicionado propôs uma ação sob viés meramente consumerista, pedindo para que fosse fornecido um transporte específico para os portadores de necessidades especiais, bem como o acesso, ele estava questionando algumas questões de acessibilidade de uma forma geral. Uhum. E muita gente, quando saiu isso na mídia, muita gente pensou assim, é uma ação meramente individual. Cara, pode até ser uma ação meramente individual, mas a repercussão dela não vai ser meramente individual, vai ser coletiva. E aí eu falei o seguinte, e se mantivermos essa ideia do recorte individual de interesses transindividuais, eu posso ter um problema de administração da justiça. Eu posso ter, sei lá, múltiplas demandas individuais versando sobre o mesmo tema. Eu vou ter o que os autores chamam de atomização dos litígios. Eu poderia reunir esses litígios em uma única ação coletiva. Por isso que alguns chamam até de litígios agregados. Você vai pegar todos os litígios, agregar numa única ação. Então você poderia trabalhar essa solução. E na questão do consumidor, ela ganha uma grande importância. Porque muitas das vezes, e alguns MPs já vêm fazendo isso, muitas das vezes os consumidores sequer têm ciência de que existe uma ação coletiva em seu favor. E é interessante porque alguns MPs têm uns projetos interessantes. Aqui no Rio a gente chama de consumidor vencedor. A gente faz a seguinte... tem no site lá um link chamado Consumidor Vencedor, com as ações propostas e os TACs celebrados com respeito ao direito do consumidor. E aí, se você, jurisdicionado, tiver ciência, olha, esse TAC aqui está sendo descumprido, você já informa direto no site do MP e já vai direto para a promotoria com a atribuição. Então, isso gera uma repercussão positiva muito grande. Vou dar um exemplo aqui de uma ação que versava sobre a concessionária que gere o metrô da cidade do Rio de Janeiro. E o MP abriu essa ideia do consumidor vencedor e muitas pessoas foram dizendo, olha, não está sendo cumprido o TAC, hein? Os horários continuam assim, está sem ar refrigerado, está assim, essa... Então, às vezes, eu falo isso até na minha comarca. Eu não sou onisciente.
Eu não sei de tudo o que acontece na comarca. Ao contrário do que, às vezes, o jurisdicionado pensa, eu não sei de tudo o que acontece. Eu não sou onisciente. Então, por vezes, eu preciso ser provocado, sim. Eu preciso ser provocado para ter ciência, às vezes, de uma peculiaridade que não faz parte da minha realidade cotidiana. Eu não passo por todos os lugares da cidade ao mesmo tempo, todos os dias. Então, por vezes, eu posso perder algum dado da realidade que eu não acessei. Então, isso é importante. Um outro exemplo que eu fiz na minha comarca e está dando super certo, só que eu fiz no bojo do inquérito civil. Havia, e isso também é tutela do consumidor, havia uma representação narrando o serviço ruim da concessionária de transporte público. E eu pensei o seguinte, e aí é uma questão até de ordem prática. Como que eu, Ministério Público, vou fiscalizar todos os dias, 24 horas por dia? Eu posso chegar num determinado momento, e ter um recorte da realidade que não é o verdadeiro. Eu posso ter só um recorte daquele momento. E o momento pode ser mudado ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês. Então, qual foi a minha sugestão? Eu suspendi a tramitação do procedimento e instalei esse consumidor vencedor na minha promotoria. Falei o seguinte, vou suspender durante um prazo de tantos meses para que eu receba essas representações dos consumidores. Eu quero relatos. E aí eu fui na mídia e falei assim, olha, eu quero relato da linha, do horário e do local. Porque aí eu vou conseguir mapear o problema. Porque senão a gente vai ter pinga-pinga do consumidor e eu não vou resolver o problema. Eu vou ficar pontuando, e a questão macro não se resolve nunca. E essa é a grande questão desafiadora na tutela do consumidor. A gente ficar no pinga-pinga e não resolver a questão macro. Uma questão que, às vezes, pouca gente sabe, e não quero que vocês fiquem assustados, mas é a realidade, quantas vezes vocês estão conversando e o seu celular está conectado ao Wi-Fi, vocês estão conversando com qualquer pessoa sobre qualquer assunto, você abre a sua rede social, aparece propaganda sobre o produto que você estava conversando. Na hora. Essa é uma das questões mais difíceis de você investigar. Uma outra questão, vocês já repararam, e isso eu sou testemunha, isso aconteceu comigo, vocês já repararam que quando você muda de cidade, muda de estado e principalmente de país, os preços mudam na internet? Do mesmo produto? No mesmo site? Isso chama-se georreferência de preço. Essa é uma questão também de tutela do consumidor que as pessoas não se tocam. E é interessantíssimo. Tenta comprar uma passagem aqui para uma companhia aérea sediada na Europa. E aí, quando você chegar na Europa, você vai ver que o preço é diferente, lá é mais barato. Ocorre um e não estou falando de cotação de moeda, não. Então, preço mesmo, tá? O preço real, digamos assim, não a tabela da cotação. Então, essa questão de consumidor, pouca gente assim, pensa, e aí? O que eu faço com isso? Eu promovo a ação? Aí vem o meu quarto viés, Nanda. A questão da prova. Aqui nós temos uma dificuldade muito grande. E repara o seguinte, será que eu posso produzir a prova de maneira coletiva? É o que se chama já de coletivização da prova. Será que eu posso produzir a prova em uma única ação e essa prova ser usada em vários outros processos? Porque qual é uma questão desafiadora até na nossa praxe, na nossa praxe mesmo. Imagina, às vezes você tem vários clientes com matérias que são semelhantes e que você poderia produzir a prova uma única vez. E eu não estou falando só de prova emprestada, porque aí seria um lugar comum fácil de resolver. Não, a questão não é essa. A questão é, posso instaurar um incidente de coletivização da prova no bojo do meu processo individual? Posso chegar e propor para o juiz o seguinte, excelência, olha, eu sou um consumidor, eu quero trabalhar a produção de uma prova aqui, no meu caso concreto, sobre essa matéria fática, só que eu represento aqui vários clientes em várias cidades, eu quero instaurar nesse processo aqui um incidente de coletivização da prova. Eu quero concentrar a produção da prova nessa ação e usar a prova para todos os outros. Não existe regulamentação disso. Mas tem uma professora fantástica do Paraná, chamada Thaís Pascoal, que é um gênio de processo civil, da nova geração, e a tese de doutorado dela na UFPR foi justamente sobre a coletivização da prova.
E ela traz uma ideia que é sensacional sobre esse incidente. Ela diz o seguinte: se nos ativermos ao artigo 69, parágrafo 2º do CPC, lá tem a possibilidade de uma cooperação jurídica entre órgãos jurisdicionais diferentes para a prática de para a prática de atos concentrados. Então, com base nessa ideia, ela sustenta: eu posso suscitar um incidente em um único processo, produzir essa prova e compartilhar essa prova em todos os demais processos. E aí, qual é o desafio nosso, Nanda? A questão do contraditório. Porque quando a gente trabalha a questão do compartilhamento de provas, eu quero saber o seguinte: olha, ok, Rodrigo foi lá no processo dele individual e falou o seguinte: olha, eu quero suscitar esse incidente, quero produzir essa prova de forma coletiva, no sentido de que eu vou espraiar o resultado para as outras demandas. Mas, peraí, a Nanda tem um outro processo individual, a Aninha tem um outro processo individual. Será que elas não podem participar desse incidente que o Rodrigo suscitou? Esse é um desafio interessante. Mas se a gente estiver trabalhando com 10, 20 ações, é um desafio que você pode até superar no caso concreto. Mas e quando for uma demanda com múltiplas demandas ao mesmo tempo? Como que a gente vai fazer isso? De repente, eu posso usar a figura do amicus curiae, posso ir lá no 138. Olha, vamos fazer o seguinte: vamos aqui ouvir especialistas sobre esse tema aqui. Será que eu posso realizar audiências públicas? Posso, de repente, dependendo do caso concreto, trabalhar aí uma questão se é ou não, se é válido ou não é válido, enfim. Posso trabalhar com a ideia da representatividade adequada? Chegar para esse grupo aqui que litiga e falar o seguinte: olha, elejam aí um representante adequado para que ele possa participar daquele processo do Rodrigo, mas um representante realmente adequado, que possa, assim, transmitir a ideia desse grupo. E aí surge mais um desafio. Eu estou dando muito mais desafios do que respostas, né? Mas só para a gente provocar aqui. Tá certo. Mas existe um desafio natural quando a gente trabalha com a coletividade, que é a homogeneidade. Homogeneidade no sentido de solução fática e de solução jurídica. Isso é muito difícil. Por vezes, existem dentro da coletividade subgrupos. Exato. Que são contrapostos, têm interesses diversos. Às vezes, são interesses divergentes da solução fática. Olha, essa solução fática aqui não me agrada. Então, eu quero fazer um acordo só com essa coletividade aqui. Não vou fazer um acordo com a outra. Ou há uma divergência sobre qual deveria ser a solução jurídica. Olha, vamos judicializar a questão, não vamos judicializar a questão? Então, por isso que o interessante é que a gente trabalhe com um representante adequado dessa coletividade, para que ele possa congregar, ou melhor, agregar todos esses interesses que a priori são conflitantes, para que lá no processo do Rodrigo, no qual foi suscitado o incidente da coletivização, possa ser trabalhada essa questão. E lembrando que nessa ideia da cooperação jurídica nacional, dos atos concertados, pode haver uma concentração em um único juízo das demandas repetitivas. Então, de repente, poderia ser uma solução aí para a tutela coletiva do consumidor. Esse, a meu ver, é um desafio importante, é um viés interessante para a gente trabalhar a tutela coletiva do consumidor. Porque, e aí eu acho que já deu até meu tempo, mas só mais 2 minutinhos. Não, ainda temos. Me alongei demais, falei demais. E tem um outro viés interessante que a gente pode trabalhar. E aí vem, de novo, a repercussão, a importância da tutela coletiva. A partir do momento que há propositura de uma ação coletiva, naturalmente os membros da coletividade serão atingidos, como a gente já trabalhou essa ideia. O regime jurídico em utilibus. A eficácia atinge todos, e o regime jurídico em utilibus, ou seja, o resultado só vai atingir a esfera jurídica individual para beneficiar, jamais para prejudicar. Só que aí eu vou pintar aí na tela de vocês uma ideia. O artigo 103, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor preconiza também o chamado transporte em utilibus. Ou seja, a possibilidade de você transportar o resultado de um processo coletivo para a sua esfera jurídica individual. E aí você pode promover diretamente a liquidação e a execução, obviamente conforme a etapa. Mas você pode executar essa sentença de procedência
proferida no processo coletivo, na sua esfera jurídica individual. Então, qual é a reflexão que eu proponho aqui? Se eu posso trabalhar dessa maneira com o resultado do processo coletivo, por que eu não posso fazer com o resultado da instrução probatória? Por que eu não posso pegar o resultado da instrução probatória numa ação coletiva e aplicá-la aos processos individuais? Então, de repente, essa coletivização das demandas coletivas, das demandas consumeristas individuais, pode ser resolvida por meio de uma ação coletiva. Ótimo, Fabrício. E agora, especificamente em época de pandemia, que nós temos visto a questão do aumento abusivo de preços em determinados produtos, aumento de mensalidade, a OAB é instada diariamente a se manifestar sobre a questão do aumento de mensalidades. Como tu tens visto a atuação do Ministério Público na tutela coletiva nessas questões de pandemia, Fabrício? Eu posso trabalhar com 3 searas que o MP vem atuando. A primeira, e óbvio, da saúde pública, o acompanhamento de todos os protocolos, e isso está sendo uma questão muito delicada, porque são dois princípios que vão colidir o tempo inteiro, que é o da saúde pública e da liberdade individual. Essa questão do isolamento está gerando, sim, alguns problemas, alguns conflitos nas comarcas, principalmente do interior. Porque em algumas comarcas do interior, e quando eu falo interior, são cidades pequenas, de 20, 25 mil habitantes. Muitas delas sobrevivem com pequenos comércios. E se você dá o lockdown, você quebra esse cara. Só que, por outro lado, se você liberar, você gera um prejuízo para a saúde pública. Então, o MP vem atuando nessa frente da saúde pública, evitando, por exemplo, aglomerações, manifestações. Só que isso é uma medida impopular, né? Porque as pessoas falam, pô, tá tirando meu direito de me manifestar. Sim, mas eu estou trabalhando isso para evitar o maior contágio. E dentro da saúde pública, outra questão, a questão da regulação dos leitos, a questão dos hospitais de campanha. O outro foco, patrimônio público, a gente já está recebendo várias representações. E aí você vê que o ser humano realmente não evolui. E aí você está vendo desvios de recursos públicos, superfaturamento, desvios de medicamentos, de aparelhos para fins pessoais de alguns agentes públicos. Então já é o viés do patrimônio público. E o terceiro viés é o viés consumerista. O que vem acontecendo? Já surgiram algumas ações civis públicas propostas pelo Ministério Público com relação à mensalidade escolar para evitar que ocorra aumento. Eu ainda não tive notícia, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, não tive notícias de que houve alguma ação para diminuir o valor das mensalidades. Eu só tive notícia para evitar o aumento, questionando o aumento abusivo. Está dando um aceno agora ali para a gente, o doutor Denis Cachoeira. Doutor Denis Cachoeira é advogado aqui lá em Itajaí, que tu conhece bem. Boa noite, doutor. Tudo bem? E o Denis tem falado bastante, discutido bastante a questão do aumento de mensalidade. Do aumento, não, da diminuição da parcela da mensalidade em tempo de pandemia. Mas desculpa te interromper. Pode Nada que falar, Fabrício. O que a gente vê aqui demais, e seja bem-vindo, doutor Denis. Obrigado pela sua audiência e sua participação aí. O que a gente tem visto, e aí eu volto lá no início do que eu falei, é justamente a existência de diversas ações individuais versando sobre isso, sobre a obrigatoriedade, né, no sentido de obrigação realmente, para que haja essa diminuição. Mas, com relação aos produtos em si, essa é uma questão extremamente importante para o consumidor. O que nós vimos aqui no Rio de Janeiro, vou falar da experiência aqui do Rio, nós tivemos 2 problemas de cara. Desabastecimento, e eu não vou nem falar elevação de preços, foi uma coisa assim absurda. Produtos que custavam R$3 passaram a custar 17. Alguns produtos que custavam 30 passaram a custar R$100. Então, essa disparidade já foi combatida pelo MP, já existe ação. Só que aí é um problema, não há como fazer isso numa única ação coletiva. Olha, ninguém pode aumentar os preços. Não, porque aí ficaria algo muito indefinido e um processo que não se administra. Exato.
você não consegue administrar. Mas aí, o que você pode fazer? Aí não tem jeito. Aí você vai ter que promover a ação em face de cada um dos produtores ou fornecedores, conforme as demandas vão chegando. E aí eu conclamo novamente a quem está ouvindo, essas questões têm que ser levadas devem ser levadas ao Ministério Público, à OAB, à Defensoria. Por quê? Esses canais têm que funcionar. E eu acredito muito, Nanda, no efeito pedagógico. Eu acredito muito em efeito pedagógico. Se a gente obtiver uma vitória judicial, isso gera um efeito pedagógico. Olha, eu não vou fazer mais isso. Porque olha a trauletada que eu levei aqui do judiciário. E eu vou te dar um exemplo triste que eu tive a infelicidade, ou a felicidade de testemunhar. Eu fiz parte do grupo de voluntários no MP quando houve aquele desastre na cidade de Teresópolis, que um desastre lamentável, um desastre natural. E eu me lembro muito. Eu passei alguns dias lá na cidade como voluntário dentro do MP e todo momento vinham pessoas falarem comigo assim, doutor, olha só, a vendinha do fulano de tal está cobrando num litro d'água R$ 25. Aí eu fiquei pensando assim, na hora, eu virei para... Eu lembro que eu virei para um rapaz que era bem jovem e falei assim, meu caro, isso não é nem questão nem de polícia, nem questão de MP ou de judiciário, isso é questão de moral, cara. Perceba como o ser humano chega ao fundo do poço. Nós estamos vivendo uma situação mega traumática na cidade, várias famílias destruídas, assim, incontáveis pessoas que foram atingidas por aquilo, e o cara está pensando em ganhar 5, 7 reais a mais na venda de um produto. Então, assim, isso, o que eu posso fazer é justamente investigá-lo, mas assim, e aí? Eu tenho que ter um efeito pedagógico. Porque, veja, quando aconteceu isso lá em Teresópolis, o efeito pedagógico não foi suficiente. Porque, 5 anos depois, olha o que está acontecendo. Está tendo uma pandemia, eles estão fazendo a mesma coisa. Então, assim, se não tiver uma resposta efetiva, não adianta, não vai ter efeito pedagógico. E, realmente, a nossa cultura, de uma forma geral, ela é muito pobre no sentido de se individualizar muito mais e coletivizar de menos. As pessoas pensam muito na parte individual e esquecem que existem outras pessoas. A coletividade realmente fica relegada ao oblívio, infelizmente. Fabrício, veio um questionamento, na realidade uma ponderação de um colega nosso, conselheiro estadual, Tiago Silvério, aqui do Conselho da OAB de Santa Catarina, e ele fez uma ponderação quanto àquela questão da utilização, do incidente para a utilização da prova. Olha o que ele fala. Há o risco de o autor desse pedido ser o menos apto tecnicamente em produzi-la e, por vias reflexas, prejudicar processualmente outro que pode ter seu pedido de produção de prova indeferido por um juiz que entenda que a prova já foi produzida e não teve o resultado indicado. Perfeito. Né? Doutor Thiago, obrigado aí pela sua audiência, obrigado pela sua participação. A sua ponderação é perfeita. Por isso que, quando a gente trabalha essa ideia, ao menos em tese, ao menos no abstrato, o desafio é exatamente a participação. Esse é um desafio muito grande. Porque, assim, será que eu posso, eu vou aqui usar um termo forte, será que eu posso conferir todo esse poder ao Rodrigo, naquele nosso exemplo que suscitou o incidente? Será que eu posso conferir a ele esse poder? Será que ele tem a representatividade adequada para isso? E esse é um desafio interessante. Por isso que, dentro desse incidente de coletivização, uma das questões que vão surgir é justamente a participação no contraditório. Mas eu vou fazer mais uma reflexão, que essa intervenção foi tão boa, que olha a ponderação que a gente faz aqui. Esse incidente de coletivização, ele se dá na fase de produção da prova, não na valoração. A valoração não vai ser coletiva. A valoração da prova vai ser individual. Então, a ideia desse incidente de coletivização é para produzir a prova e não para valorar a prova. Repito, a valoração continua sendo individual. Mas essa dificuldade técnica, como que a gente supera isso? A gente volta à questão da coletividade. Será que, de repente, o Ministério Público não estaria mais adequado para isso? Não sei. Pode ser que sim. Alguns ministérios públicos têm assistentes técnicos, têm lá um corpo técnico para isso.
Também existe equipe técnica do juízo. A gente também pode trabalhar com essa ideia. Mas e se for um autor individual que não tem essa condição técnica? E aí, de novo, a gente vai ter que ponderar, olha, será que esse incidente nesse processo do Rodrigo vai gerar uma produção suficiente dessa prova? Será que essa instrução vai ser adequada? Aí vai ter que ser uma análise do caso concreto mesmo. Boa ponderação. Nós tivemos um outro questionamento sobre a necessidade de intimação do Ministério Público necessariamente para a realização desse incidente. Se seria um incidente para coletivização da prova, há necessidade de intimação do Ministério Público? Tu entendes que haveria? Essa é uma excelente indagação, porque a gente vai ter que partir da seguinte premissa. Será que essa ideia de coletivizar a prova gera um viés de tutela jurisdicional coletiva? Se você partir dessa premissa, o MP vai ter que participar. Aí não tem jeito. Porque aí você vai trabalhar o seguinte, e essa é uma premissa que eu considero válida, porque se há diversas demandas repetitivas, mas cada uma em seu juízo, cada uma correndo separadamente, e há um incidente de coletivização, eu posso trabalhar com a ideia de que são direitos individuais homogêneos, porque partem de um fato comum. Mesmo que cada um dos consumidores tenha a sua peculiaridade relacionada ao fato, o fato subjacente geral, ele é comum. Então, eu entenderia, sim, pela intimação do Ministério Público. E uma outra questão, Fabrício, como tu entendes a atuação das associações agora, nesse momento de pandemia, na busca da tutela coletiva? Eu acho fundamental. Eu acho fundamental sob dois aspectos. Primeiro, trazendo a voz da coletividade. Que se a gente parar e pensar, certa vez eu fiz uma reunião com o presidente de uma associação, eu falei para ele o seguinte, o MP aqui é a última trincheira, a primeira é você. Porque a comunidade procura primeiro você. A comunidade não procura o Ministério Público. Por vários motivos. Às vezes por acesso físico, ou por não ter o tempo disponível durante a tarde para ir lá no MP, ou às vezes tem receio de não ser recebida, de ser mal recebida. A gente sabe que há relatos disso. Isso acontece realmente, em alguns casos, infelizmente. Então, a associação civil ela tem essa função primordial que é dar voz. E é trazer essa voz para o poder público. Seja questionando, buscando, sim, uma postura diversa do poder público ou narrando esse fato para o MP. Agora, infelizmente, ainda não temos a cultura da atuação jurisdicional das associações. Pelo menos não é a minha realidade. São poucas ações nas quais eu participo como custos iuris, em que o signatário é uma associação. Eu até vejo alguns sindicatos, mas a associação ainda vejo uma atuação ainda tímida. Eles costumam ir ao MP, fazer a representação para que o MP promova a ação. E eu sempre pondero, olha, ainda que eu não promova a ação, mas que vocês promovam, eu vou participar. Eu vou ser sempre intimado. Então vocês podem promover, mas eles ficam inseguros. Eles dizem, não, a gente acha melhor ter a pecha da atuação do MP, é melhor ter a pecha que a ação foi proposta pela OAB, a ação foi proposta pela Defensoria, traz um peso maior. E aí eu brinco com eles e falo, isso é um paradoxo. Se você quer ser valorizado, você tem que se valorizar primeiro. Não adianta você ficar me colocando como protagonista e depois reclamar que não tem protagonismo. Então, o ideal é que você também atue. Então, eu acho fundamental essa atuação na tutela coletiva, repito, tanto na forma extrajudicial, na coleta dessas narrações e principalmente na esfera judicial. Eu acho bem importante. E eu tenho assim, um diálogo muito bom com as associações civis com as quais eu lido. Até para que a gente consolide, eu entendo muito isso no CPC de 2015, a necessidade de participação democrática, né, de toda a coletividade no processo, principalmente nos processos de tutela coletiva. Então, a importância do engajamento da sociedade e através das associações também, né, Fabrício? E, infelizmente, a gente ainda tem um resquício de acanhamento por parte da sociedade, de muitas vezes achar, não, o que eu vou trazer talvez não seja tão importante, não trará tantas informações. E quão importante é isso para a legitimação das decisões, principalmente em tutela coletiva, não é? Não, você tocou em dois pontos nodais, a participação democrática e a legitimação. Olha que interessante essa reflexão.
E isso é algo que eu faço com os meus colegas, mas eu não sou bem recebido quando eu trabalho essas ideias. Eu falo o seguinte, eu, Fabrício, promotor de justiça, eu não sou o único senhor das melhores escolhas para a coletividade. Eu tenho, ainda que eu seja imparcial, eu tenho o meu viés. Eu tenho o meu viés cognitivo. Olha, eu acho que esse caso aqui, a solução melhor seria essa. Mas será que a coletividade que eu vou tutelar concorda comigo? Será que é isso que eles esperam do MP? Será que é isso que eles querem daquela tutela jurisdicional? Então, o que eu costumo fazer? Quando há uma comunidade muito bem definida, eu sempre diligencio para saber se há um representante daquela comunidade. Se existir alguma representação daquela coletividade, eu chamo. E falo, olha, eu quero que você participe. Eu quero que você tome ciência desse procedimento aqui administrativo, desse inquérito civil, e quero que você tenha um prazo para se manifestar. Aí você pode trazer relatos dos associados, você pode trazer documentos. Se quiser, a gente faz reunião. Então, isso é importante. Certa vez, eu participei de uma audiência pública, fui super mal recebido pelo prefeito. E aí vai a questão até de maturidade psicológica, não muito maturidade intelectual, porque eu ainda estou ainda mais maturidade psicológica. Eu caí na provocação do prefeito. Eu cheguei numa audiência pública de um grande empreendimento numa comarca na qual eu respondia na tutela coletiva, e era um empreendimento muito importante, sim, sob o ponto de vista econômico para a cidade. Claro, mas tinha várias questões importantes de direito ambiental, de direito urbanístico, que tinham que ser solucionadas antes do empreendimento ser instalado. E quando eu cheguei na audiência pública, e foi aberta a audiência pública, assim, eu fiquei um pouco, não assustado, mas fiquei um pouco surpreso quando eu vi a população na audiência pública no ginásio aplaudindo efusivamente o empreendedor. Eu achei aquilo estranho. Eu falei, pô, a população, os caras estão indo lá no MP toda hora reclamando do empreendimento, várias associações vindo falar comigo. Pô, tudo bem, abriu para mim, para que eu falasse. E aí eu comecei a falar só tecnicamente, só falando, olha, a questão técnica, a questão ambiental que tem que ser observada, fui falando e tal. E aí foi muito engraçado, Nanda. Eu percebi que uma parte que estava vaiando parou de vaiar. Que estavam comemorando o empreendimento, pararam de comemorar, porque foi esvaziado o ginásio. Ou seja, as pessoas foram pagas para estar ali. Então, olha que maluquice. As pessoas não conseguem nem entender a importância da audiência pública. Então, essa é uma questão interessante. Eu, uma vez, convoquei aqui numa cidade uma audiência, na minha cidade mesmo, Natal, e eu tive a oportunidade de trabalhar aqui na tutela coletiva. Convoquei uma audiência pública extremamente importante, não apareceu quase ninguém. Só tinham lá os cabos eleitorais dos vereadores. Eu falei, pô, então perceba que as pessoas também têm que ter essa conscientização. E a associação civil é de suma importância para isso. É muito importante. Para ser o meu interlocutor. Olha, gente, o MP convocou a gente, vamos lá. Ele está dando voz para a gente, vamos falar o que a gente pensa, vamos falar o que a gente espera. Isso é importante. Vou te dar um outro exemplo. Peço até desculpas por estar me alongando novamente. Não, nós temos mais 5 minutos. Então. Antes que o Instagram corte. Não, vamos lá. Então. Não, 5 foi uma minutos, questão de carnaval de rua aqui no Rio de Janeiro. Eu convoquei uma audiência pública no MP e para regulamentar o carnaval de rua. Foi uma grande dor de cabeça na minha vida. E amigos meus me xingando pelo WhatsApp. Para de querer ser síndico, eu quero carnaval de rua, adoro os bloquinhos e tal. E eu falei, não, eu não quero proibir. Eu não tenho sequer o poder de proibir. Não é isso. E eu não quero nem regulamentar, eu quero melhorar a estrutura. Mas não porque eu, Fabrício, acho isso, mas porque essa demanda chegou para mim com a população. A população veio narrando, foram várias associações de moradores, aí sim eles participaram. Então foi uma audiência pública extremamente profícua. O poder todo compareceu, todos os organizadores dos blocos apareceram e as associações. Então aí eu consegui entender o que eu tinha que fazer. Eu não tinha nem que proibir, nem que liberar. Eu tinha que ajudar todo mundo a falar. Exatamente. Então ali eu fui muito mais mediador do que qualquer outra coisa. Eu fui ponderando. Por exemplo, uma presidente de uma associação, cara, ela falou assim, não, a PM não pode fazer isso. Eu falei, peraí, isso não é sequer atribuição da PM.
Isso é atribuição de outro órgão. Então, as pessoas, às vezes, nem sabem. Então, na audiência pública, isso é importante. As pessoas entendem quais são as funções. Claro. Por isso que a participação democrática é tão importante, porque legitima a minha atuação. Exatamente. Prometo que parei, não. Prometo. Não, olha só. É fantástico esse momento contigo. Sempre é, né? Todas as vezes que a gente conversa, te ouvir falar, é sempre muito bom. Só desculpa ter que acelerar um pouquinho, porque senão o Instagram ele não é democrático. Ele corta a gente, chega no momento, ele corta, acabou e nós não temos o que fazer. Né? Mas assim, Fabrício, fica o convite para retornares muitas vezes aqui na ESA, conversar conosco. Tenho certeza que os advogados, os acadêmicos, né, todos que estão nos ouvindo aprenderam demais. Eu aprendi demais contigo, tá certo? Tu sabes o carinho que eu tenho por ti e só me resta te pedir para voltar, né? Para que tenhamos mais falas tuas. Nanda, eu que tenho que agradecer. Muito obrigado pelo carinho de sempre que você tem comigo, pela gentileza que você sempre dispôs para mim e pela confiança em ter me convidado. Eu fiquei muito feliz, muito orgulhoso e muito honrado. Quero agradecer não só a você, como também a ESA de Santa Catarina por ter aceitado o meu nome de bom grado. Fico muito contente com isso. E você sabe, o seu convite para mim, ele é mandatório. Você pode me chamar, como eu falei, para a inauguração de farmácia que eu vou, com o maior prazer do mundo. Quero também agradecer a presença de todo mundo aí, agradecer a audiência, a participação. Gostei das provocações, isso é muito bacana. Essa é a parte bacana das lives. Quero também já deixar um beijão para o Rodrigo, um beijão para a Aninha, que estão aí assistindo a gente também. E um beijão a todos, boa noite, bom fim de semana. # fique em casa, hein? Não esqueçam. Obrigada. Um beijão. Obrigada, pessoal. Beijo, Nanda. Tchau.